Graça e paz, povo crente! Bem-vindos a mais um podcast do Ministério Timóteo. Esse aqui é o Desconvertido, como você já sabe, papo de crente. E hoje a gente vai estar aqui gravando mais um podcast onde nós vamos juntos nos aprofundarmos. E se você não conhece a nossa igreja, nós somos da Igreja Batista Plenitude de Deus. Vai aparecer aí na tela para você as nossas redes sociais, nossos meios de comunicação. E se você já conhece os nossos meios de comunicação, vem um dia conhecer a gente presencialmente, que eu garanto pra você que tem um bando de jovem doido pra te abraçar, cheirar e compartilhar a vida através das experiências que o Senhor tem nos dado. E hoje a gente tá aqui com uma mesa maravilhosa, cheia de pessoas especiais pra compartilhar e conversarmos acerca da palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir que eles se apresentassem nesse dia. Vamos conversar pelo John? Isso. Paz do Senhor, gente. Me chamo João Antônio, na verdade, né? O John é um apelido que foi gerado desde a infância. Ficou. Apesar de que o nosso digníssimo pastor Silas, né, já faz piada com isso, né? Porque é João, mas quer se americanizar e chamar de John. Desde que eu me lembro como gente, na verdade, sou cristão, nasci em um lar cristão, graças a Deus. E tenho 32 anos. É isso, minha esposa, que eu sempre esqueço minha idade. Sou casado com a Thaísa, minha esposa. Faço parte da liderança do Timóteo, do Ministério Timóteo. E também faço parte do Ministério do Rua, que tá aí, nossa querida Igreja Batista, Plenitude de Deus. Dudinha! Oi, pra você que nos assiste, eu sou Maria Eduarda, mais conhecida como a Duda, recém-feita 18 anos, faço parte aqui da EBPD desde os meus 5 anos de idade e atualmente eu atuo na mídia, auxilio na mídia da igreja. Thaísa. Graça e paz, pessoal. Eu sou a Thaísa. Eu atuo na liderança do Ministério Timóteo. Também, igual o John, eu nasci em um lar cristão. E é isso. Amém, glória a Deus. E eu sou a Carol, sou líder também do Ministério Timóteo aqui na Igreja Batista, esposa do pastor Simão, tenho 2 filhos maravilhosos. E é isso, hoje a gente vai estar aqui para começar mais um Desconvertido Papo de Crente. Fica aqui nesse vídeo que Deus vai falar com você. Na agitação dos dias atuais, onde somos constantemente bombardeados por distrações e desafios, sabemos que buscar uma vida de intimidade com Deus é cada vez mais necessária, ainda mais para a nossa juventude atual. Em meio a um mundo tão caótico que nós vivemos, aonde a ansiedade, o imediatismo, aonde as coisas mudam de forma muito rápida, buscar uma vida de intimidade com Deus tem sido não somente uma escolha sábia, e sim uma escolha necessária para o tempo presente. E no podcast de hoje a gente vai falar passos para uma vida de intimidade com Deus, porque com certeza o pessoal aí que está nos assistindo, que já olhou aí na descrição desse vídeo sobre esse título, deve estar com algumas dúvidas como que a gente faz para buscar essa intimidade com o Senhor. E eu gostaria de começar esse podcast justamente antes da gente falar desses passos, nós fundamentarmos o que é essa intimidade com Deus. Dudinha, na sua concepção, o que é essa intimidade com Deus? Olha, eu acho que como você disse na sua introdução no início, hoje é uma escolha necessária, né? É uma escolha muito difícil que a gente vai ver pessoas com uma dificuldade muito grande, né? De entender o que é se relacionar com Deus. Mas, na verdade, a intimidade, ela é uma escolha diária, né? É você sentir, é você tocar, é você ouvir a vontade do Pai. É você escolher viver em obediência, aprendendo o que o Senhor quer. Então, eu acho que é esse se relacionar profundamente, diariamente. É uma escolha que você vai tomar na sua vida. E é engraçado, Duda, porque quando a gente fala assim, que é uma escolha, muitas vezes o jovem que está nos assistindo, ele vai achar que a intimidade com Deus é algo que acontece naturalmente no sentido assim, ele vai dormir e acordar e amanhã ele é isso, íntimo. Ele vai ter feito um download na mente dele e uma chave que girou do nada e ele nem precisou para se esforçar para que isso aconteça, né? Exato, mas existe toda uma jornada, um caminho e eu espero que esse podcast seja o início, né, para muitas pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ser, porque quando a gente fala assim de intimidade, eu logo vou pensar o quê? Na passagem de Jó. Porque quando a gente vai ouvir a história de Jó, lá no começo,
justamente quando vai falar assim, vistes o meu servo Jó, um homem temente a Deus, um homem íntegro. E ele já tinha todas essas características, mas só lá no capítulo 42 que a gente vai ver que, de fato, ele começou a ter uma intimidade com o Senhor. Exato. Porque fala, Senhor, antes eu te ouvia só de ouvir falar, e agora ando, conheço o Senhor de lado a lado contigo andar. E a gente vê que as raízes dele foi aprofundada ali, né? Isso E mesmo. intimidade vai muito além de vir aos domingos pra igreja, a gente pode dizer assim. Com certeza. É muito engraçado, porque quando eu fui atrás, eu fui primeiro entender como que era definido ter uma intimidade com alguém, com outra pessoa. E a explicação que eu peguei foi que ter intimidade com alguém é você se sentir à vontade com esse alguém, estar conectado com esse alguém e você sentir uma abertura com essa pessoa. E é justamente isso. Com as outras pessoas, a gente acha super lógico, para criar uma intimidade com alguém, é um relacionamento que é construído. Mas com Deus, acho que essa chavinha na nossa cabeça não vira. A gente acha que, igual vocês falaram, é algo que decidi hoje de manhã. À noite tem que estar tudo perfeito. A vida desaguando, consertada. Ele tem que estar lá orando e desaguando, falando, meu Deus, não sei o quê. Eu acho que intimidade é aquilo que há de mais profundo entre o homem e Deus. E como a Duda falou, como a gente falou aqui, eu acho que tudo é uma questão de relacionamento. Como todo relacionamento, nosso relacionamento humano, por exemplo, como casal, eu e a Thaísa no caso, quando a gente começou a namorar e tal. Então, obviamente, no primeiro dia, eu não ia entender a Thaísa perfeitamente, conhecê-la perfeitamente, saber tudo sobre ela. Então, da mesma forma é com Deus, sabe? Eu acho que é uma constância. Quanto mais tempo a gente faz isso, quanto mais tempo a gente se aprofunda nisso, e como a Duda falou, coloca isso como prioridade. A questão é justamente essa, colocar como prioridade isso. Porque esse é um problema, né, que eu acho que é uma dificuldade, que a gente não consegue colocar isso, esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus como prioridade, entendeu? E ontem antes de dormir, eu tava mexendo no Instagram e eu vi uma frase que a Carol falou agora sobre ter intimidade, mas como é que você quer ter intimidade só indo aos domingos? Aí eu vi um Reels e eu achei uma frase muito engraçada, assim, até meio que cômica, assim, mas ele fala assim, você não vai ter o shape espiritual se você só indo buscar a Deus aos domingos. É a mesma coisa, você quer ter um shape, né? Quer ter quer um ficar corpo fortinho, malhado. quer ficar malhado, mas você só vai pra academia uma vez na semana. Não faz sentido. Não, e ainda detalhe, né? Porque quando a gente traz isso pra nossa vida, nesse segmento, John, é muito engraçado. Vai pra academia uma vez na semana e todos os outros dias come porcaria, come, né? E ainda, tipo assim, meu Deus, não tá fazendo efeito. Mas define muito bem. Isso, mas é um exemplo sim. muito prático. Porque Sim. a gente vem de domingo pra igreja e nos outros dias a gente consome todos os conteúdos que nos afastam de Deus. E fica assim, mas eu não saio do raso, eu não vejo o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não vejo a mão de Deus agindo sobre mim. Esses dias eu tava conversando com Deus, tava orando, e aí o Espírito Santo me trouxe algo na memória, assim, sabe? Que muitas vezes a gente quer o que as outras pessoas têm. A gente vai pra um culto ou vai pra algum outro lugar e a gente vê aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que não tá aqui hoje, né? Mas eu tenho muito como exemplo, assim, eu olho pra ele e falo, cara, eu quero ser como esse cara quando eu crescer, que é o Simão, nosso querido Simão. E eu olho ele pregando, eu olho ele falando, eu falo, cara, esse homem é cheio de Deus realmente, sabe? Você fala de você ver Deus na vida dele. Só que você tem que parar e falar assim, tá, mas e o preço que ele pagou pra chegar até onde ele chegou hoje? O preço que ele paga até hoje? Quantas vezes ele teve que abrir mão de várias coisas pra ter o que ele tem hoje, assim, espiritualmente falando, pra ser quem ele é em Deus, entendeu? Então muitas vezes a gente quer chegar a esse nível, mas a gente não quer pagar o preço que tem que se pagar. E óbvio, cada um é individual, né? O que o Simão faz, ele fez, mas com... Né, mas com existe você, uma trajetória. Mas existe uma trajetória da mesma forma. E talvez o pessoal que tá aí nos assistindo tá com uma incógnita assim. Será que eu tenho uma intimidade com Deus? Será que eu não tenho? E se você tá ouvindo esse podcast, fazendo essa autoanálise, eu fico com a frase que a Thaís acabou de falar, que foi maravilhosa. E assim, você tem ficado à vontade na presença de Deus? Você tem ficado à vontade ou tem sido algo que quando você dobra os seus joelhos pra conversar com o seu Pai Celestial, tem ficado assim, na mente, no coração, cri, 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 cri. Um peso, né? Isso, é um peso. Então fica essa autoanálise. Se você tem uma intimidade com Deus ou não, olha, analisa se você tem ficado à vontade com o Senhor. E como o tema do nosso podcast é passos para uma vida, né? Porque a gente tá aqui com a dinâmica de querer tornar prático, não só citar, não só
comentar algo, mas algo que o pessoal possa pegar e colocar em prática na vida deles, eu queria, assim, perguntar quais são os passos pra gente começar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. John, na sua perspectiva, assim, qual vai ser o começo desse girar de chave pra gente poder aprofundar as nossas raízes em ter uma vida de intimidade com Deus? Eu acho que priorizando o tempo com Deus, cara. Eu acho que esse é o principal, assim, é o primeiro passo que a gente precisa dar. É colocar isso como prioridade em nossas vidas. De necessidade, como a Duda falou, é uma questão de necessidade. De você falar, cara, eu preciso disso, é como se fosse um combustível para você sobreviver. Eu preciso disso, eu preciso priorizar isso. E isso eu acho que é um dos pontos mais difíceis que a gente vai ter hoje, do jeito que a vida é, né? A nossa vida hoje é muito, igual você falou na introdução, é muito corrida. O jovem hoje, né, quando eu não sou velho, tá, gente? Mas Um pouquinho. como a Carol fala que eu sou um idoso. Mas, vamos dizer assim, na minha época de escola, né? Então você chegava em casa, ia lá, pegava seu pratinho de comida. E assistia um Ben 10. E assistia um Ben 10, um Naruto, um Super Choque, um X-Men. E assistia seu negócio ali. E você depois ficava a tarde toda praticamente sem fazer absolutamente nada. Com a cara pra cima. Com a cara pra cima. Né? E ficava sem fazer nada. Quando você lembrava, você vai fazer uma atividade da escola que eu tenho pra fazer pra entregar amanhã. E pronto. Desse jeito. Ou então ia brincar na rua. Exatamente. Era isso. Mas, e hoje o jovem chega em casa, eu acho que ele nem tem tempo de... Não. Porque tem muita coisa que ele tem que fazer, obviamente, que são as prioridades da vida dele, isso aqui a gente não tá discutindo. Mas eu acho que a gente precisa, sim, colocar a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus dentro do nosso dia a dia. Dentro das nossas 24 horas. Em algum momento a gente tem que falar, cara, esse momento aqui é eu e Deus. E pronto. E não abrir mão, né? Sim. E quando a gente fala assim de priorizar o tempo com Deus, realmente, como o John falou, é uma coisa assim que a gente tem que colocar como determinação na nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer ficar à vontade com o Senhor, a gente quer aprofundar os nossos laços com o Pai Celestial, mas a gente deixa ele sempre pra última coisa, né? Ou então, a gente até pode dizer assim, vamos ser bem sinceros, que a gente tá num podcast de jovem. Uma coisa que jovem gosta, gente, é de fazer o quê? É dar migué. Nossa, Tantas desculpas. Sim, Vem de uma fábrica, coisa que jovem gosta Já vem é de de dar fábrica. migué. E aí, às vezes, dá aquele migué que fala assim, acorda e fala, ai, Senhor, obrigado por esse dia, eu te agradeço por estar vivo, amém. E pronto. Isso é priorizar? Não, agora é sério. Agora vamos ouvir. Não Vamos é ouvir da ter uma Duda. qualidade, né? Isso. Duda, isso Quem é nunca- priorizar? Fala aí. Não. Ó, vamos supor. Não, né? Vamos corte expor a seco Duda aqui. agora. Porque assim, quem nunca foi orar antes de dormir ou você acaba de Nossa. acordar, igual a Carol falou, e a gente entrega qualquer coisa, né? Abençoar teu diabo. Isso. Só que daí, essa que é a questão. A gente quer ter um dia abençoadíssimo, uma semana topzera, que nada vai te abalar, que nada vai te incomodar. Só que assim, a oração que a gente faz é uma oração que é da boca pra fora. Jesus não é primazia no nosso dia e os nossos pensamentos são todos desvinculados daquilo que a Bíblia fala, né? Do que a palavra de Deus ordena. Então, assim, é muito difícil você ter um tempo hoje na correria do seu dia a dia, mas ainda assim você pode entregar algo muito bom pra Deus, que é todo o seu coração, num breve período de tempo, né? Porque, por exemplo, ai, Duda, tanta coisa, mas não é só por isso que Deus tem que receber qualquer coisa de Sim. você, qualquer palavra, né? Qualquer migué, né, É. Carol? Então, acho que é isso. O engraçado é porque, assim, quando a gente fala de priorizar, eu vou trazer isso pra a vida cotidiana de manhã, entendeu? Quando a gente fala de priorizar, geralmente todo mundo já tem a sua rotina, né? Já tem o dia, já começa, como o John falou, muito rápido, já tem 1000 coisas pra fazer. O jovem que estuda de manhã, o jovem que sai pra trabalhar, já... E quando a gente fala disso, tá bom, então eu tenho que priorizar o meu tempo com Deus. A galera que gosta de fazer o devocional na parte da manhã, pra ser a primícia do seu dia, aquele tempo com Deus, a gente vai ter que mexer na estrutura, sabe do quê? De ter que acordar cedo. Sim. Porque, e aí a gente começa a olhar aonde a gente não tá disposto a negociar pra aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes assim, então tá bom, eu vou ter que priorizar o meu tempo com o Senhor, mas pra eu priorizar, em vez de acordar 6, eu tenho que acordar 5. Em vez de, tá bom. Em vez de dormir 10, eu vou ter que dormir 9, né? Porque também você vai ter Isso, que mexer lá porque no outro você vai dia. ter que mexer em toda a rotina do seu dia. E aí a gente começa a olhar onde realmente está o nosso coração, se a gente está disposto a mexer essas coisas ou não. E eu acho que um grande ponto também é porque, não falando da geração em si, né? Mas já falando, Não querendo Já criticar, citando, né? eu acho que uma coisa que acontece muito é a procrastinação.
Porque todo mundo faz. Não adianta alguém falar, eu não, nunca faço. Todo mundo faz em algum segmento da sua vida, você vai fazer. E aí o problema é isso, quando a vida com Deus não é prioridade, e aí você acorda e fala, eu gosto de fazer de manhã, porque como você falou, já é a minha primícia, e é algo que pra mim, meu dia já segue abençoado. Só que eu não vou pagar o preço de acordar mais cedo, então eu vou deixar pra depois do almoço. Aí depois do almoço, você vai bater um soninho. Se você trabalhar de casa, você não vai querer, né, tirar esse minutinho pra você ver, esse tempinho pra Cuidado fazer. que você não se expõe. Você Sua chefe vai ouvir o podcast e falar, ela tá dormindo depois do almoço. Você não vai querer fazer isso, ou então no trabalho, em um ambiente, você não tem essa liberdade pra você ser totalmente honesto e sincero, e aí você deixa pra noite. E pra mim, pessoalmente falando, não é o momento que funciona. você tá saturada já, né? Nossa, não funciona, porque eu já chego, eu descarrego, e aí depois no final já tô tão cansada. Igual o John falou, você já começa é uma a menstruar o cansada de diabo. alma, né? Somos cansados de alma. Exatamente, carrego essa frase de que eu sou uma pessoa idosa e cansada, então chega à noite, eu já não funciono. Então eu acho que, além de evitar ficar procrastinando, é muito importante também para o jovem entender em qual momento para ele funciona. Porque não adianta ele querer fazer à noite, sendo que ele vai fazer só por fazer e não vai entregar para Deus com qualidade. Sim. Eu acho que essa é uma questão, igual eu falei, eu acho que cada um precisa entender o seu relacionamento com Deus. E não se basear nos outros, sabe? Falar assim, não, mas porque a Thaísa faz tal horário, então eu vou fazer porque vai dar certo. A Duda faz de manhã, antes dela abrir as redes sociais, então eu vou fazer porque dá certo. Cara, eu acho que você tem que ter noção de você. Né? É algo único, porque é você e Deus. E Deus sabe das suas limitações, sabe? Deus sabe o quanto você... Em que momento você vai produzir mais, em que momento você vai produzir menos, né? Eu trabalhei já uma época em pedágio, e eu trabalhava de madrugada, das 22 horas até as da manhã. Então, né? Perdi várias noites. E eu ficava muito cansado. Só que em contrapartida tinha um amigo meu que falava, eu funciono esse horário. Então esse de madrugada pra mim é maravilhoso. Se eu colocasse a Thaísa pra trabalhar, por exemplo, de madrugada, Nossa, meu Deus, não. ela não durava uma hora. Mas eu acho que assim, isso também não pode ser usado como uma desculpa. Sim. Porque às vezes é igual você falou, ficar usando isso como migué de falar... Ai, Deus conhece a intenção do meu coração. Verdade. Sabe que eu tô cansadinha. Sabe que eu tô cansado. Não funciona. Isso também não funciona. Mas eu acho que você tem que tentar se adaptar, entender o seu dia, entender os seus horários. Falar, não, eu preciso colocar um horário. Que seja de, sei lá, terminei de almoçar 1h da tarde, seja de 1 às 2, que seja, mas faça. O importante é fazer, né? O importante é o girar de chave e começar a colocar Deus como Sim. prioridade. Porque quando a gente começar a colocar o Senhor como, de fato, uma prioridade sincera no nosso dia, nosso tempo de qualidade com o Senhor, a gente vai começar a cultivar o ouvir a voz do Espírito Santo. A gente vai começar a ter essa sensibilidade, né? E eu queria até que a Thaísa compartilhasse com a gente qual é a importância, Thaísa, de, dentro dessa jornada de estar aprofundando essa relação com o Senhor, qual a importância de cultivar essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falando com a gente? Eu acho que pra gente entender que o Senhor pode falar conosco. A gente, às vezes, coloca na nossa cabeça de que o Senhor só vai falar conosco quando vir uma irmã X e ela vai ser usada e ela vai vir falar comigo. Ou então eu vou, não sei, através de uma outra forma o Senhor vai vir falar comigo. E o Senhor pode falar com você através dessas formas, mas o Senhor, ele pode falar diretamente com você, né? A gente sabe que quando o véu se rasgou, a gente tem livre acesso ao Pai. Então, acho que a grande questão é a gente ter discernimento e sensibilidade para entender quando é a voz do Senhor que está falando conosco, quando ela não é, e quais as diferentes formas que o Senhor pode falar conosco. Né? O Senhor, ele pode usar diversas formas. Ele pode falar através de uma música? Pode. Ele pode te responder numa oração. Ele pode falar com você através da palavra dele. O Senhor, ele é um Deus tão grande que a gente não pode limitar ele ele só vai falar comigo dessa forma. E eu acho que a grande chave é entender que quando a gente cria quando a gente sabe que o Senhor, ele pode falar conosco de várias formas, quando a gente aumenta essa sensibilidade à voz do Espírito Santo, nós estamos nos colocando num papel de estarmos mais atentos à voz de Deus. Porque às vezes também a gente
fica muito... Se questiona muito, e questiona até Deus do porquê que o Senhor não tá falando comigo. E às vezes o Senhor tá falando, às vezes ele tá gritando na sua cara, mas você só não tá sendo sensível à voz do Espírito Santo pra entender que ele tá falando contigo. E muitas vezes, Thaís, o jovem ele vai viver a vida com muitas coisas dando errado, justamente por não estar ouvindo, né? O direcionamento do Espírito Santo. Aquilo... Eu dou muita risada com um meme que fala, né? Se não for pra ser do meu jeito, então eu não quero. E não faz. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. Às vezes a gente quer alguma coisa do nosso jeito. E se sai minimamente da nossa forma, a gente não quer nem tentar de uma outra forma. A gente só fica lá e fala, olha, então não vai dar certo e já deu, eu já entendi. E às vezes é isso. Às vezes a gente se limita de viver coisas porque a gente não tá dando ouvido ao que o Senhor tá gritando lá na nossa cara. Fala, não faz assim, faz assado. Mas a gente... Não, Deus, não é assim. Eu discordo. E o Senhor tá errado. É o Senhor que tá errado, eu tenho certeza. Ô, Duda, eu queria aproveitar para perguntar assim. A gente sabe que, dada a caminhada, todo mundo vai ter uma fase da vida onde não tem um relacionamento com Deus tão aprofundado e depois isso foi construído. E dentro dessa caminhada, você consegue ver, você como jovem representando aqui na mesa, você consegue ver a diferença na sensibilidade do Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo assim, olha, uma fase da minha vida eu não conseguia ter uma sensibilidade de ouvir o Senhor falar comigo, seja da forma que for, e agora por ter uma vida de intimidade com Deus, eu tenho uma percepção melhor, eu consigo ouvir de forma melhor. Eu queria que você compartilhasse essa experiência. Olha, eu acho que quando eu era mais nova, eu venho pra igreja, como eu disse na minha apresentação, eu tô nessa igreja desde os 5 anos de idade. E eu cresci vendo a minha mãe ser uma mulher que cultivava muita intimidade com Deus, assim, experiências muito loucas. E eu lembro que conforme eu fui crescendo, criança e tudo mais, e pré-adolescente, eu lembro que eu comecei a comparar as coisas que eu vivia. Aí eu, tipo assim, com 14 anos de idade, querendo comparar o que eu vivia com Deus com o que a minha mãe, que tinha anos e anos lá, cultivando aquela intimidade, o que ela tinha, né, com ele. E daí eu lembro que conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que a intimidade, ela traz um sentido muito grande para nossa vivência. Então essa busca por Deus é até que ele venha, né? Se você evita conhecer a Deus, você evita conhecer a si mesmo, você evita conhecer o outro e você evita conhecer a eternidade um dia. Então, isso trouxe muito sentido para mim. A gente pode dizer que existem 3 pilares aí na vida do crente, né? Que é a oração, a leitura da palavra e a comunhão com os irmãos. E isso traz muito sentido. Por exemplo, todo mundo já ouviu, vocês são líderes de jovens, já ouviu, eu não sei orar, da boca de algum. Não sabe orar por quê? Se a oração é uma conversa com Deus, né? Então, para você que tá assistindo a gente, fica a dica. Se você lê a Bíblia, você tem vocábulo para sua oração, né? Se você abre lá nos Salmos, você tem Davi, uma pessoa extremamente íntima de Deus, que embora errasse, embora estivesse cometendo ali os seus pecados, ainda era sincero diante de Deus. Então, acho que nessa construção de intimidade com Deus que eu tive na minha vida, foi entender que traz um sentido, não é uma comparação, porque, como o John disse, é algo único que a gente precisa viver, né? A gente precisa entender do nosso relacionamento. E eu acho que foi assim, eu fui crescendo e eu fui vendo que é muito difícil, porque as tentações vêm, as distrações vêm, mas nada se compara a você saber, você conhecer a vontade do Pai. Então, assim, pra mim, hoje, se eu pudesse falar qualquer coisa, Duda, qual foi a melhor parte da sua adolescência? Foi entender isso, que a intimidade com Deus, ela é melhor do que você ter intimidade com qualquer outra pessoa. E é maravilhoso quando você fala sobre esses 3 pilares, Duda, porque muitas vezes o jovem quer conhecer o Senhor, quer ter... Porque, querendo ou não, a gente tem que entender também que o meio gospel, ele ficou estereotipado no sentido, assim, de virar moda, né? Porque antigamente, vamos voltar na nossa época, né, John? Na nossa época, a gente tinha até vergonha, assim, de falar que tava indo pra igreja, a gente queria... E hoje não, hoje virou moda, você vê aí nas redes sociais, né? A quantidade de jovens, e glória a Deus por isso, criando conteúdo cristão de uma forma maravilhosa, mas... Não tem como a gente ter uma vida de intimidade com o Senhor sem esses 3 pilares. Exato. Não tem como eu conhecer, ficar à vontade com esse Deus, sendo que eu não conheço nem quem Ele é. Por isso que existe essa importância de vamos construir esses 3 pilares. E qual o conselho, assim, para construir esses 3 pilares de uma forma sólida, sincera e acessível para o jovem?
Olha, vamos lá. Vamos começar do último do pilar, que é a comunhão com os irmãos, né? A gente diz assim, que você não vai pro céu só se você for pra igreja, né? Ai, eu deixei de ir pra igreja hoje, né? Enfim. Perdi a salvação. Mas a gente tem que entender que quando a gente se move, e eu falo isso até num quesito físico mesmo, de você se mover, ir pra igreja, ir pra um culto de jovens, ir pra um sextou, ir pra um estudo de discipulado, isso te ajuda, isso movimenta o seu coração e a sua mente pra você estar disposto a aprender aquilo, né? Então, eu acho que assim, como iniciar? Eu iniciaria se eu pudesse falar assim, se eu tivesse, sei lá, um jovem sentado na minha frente agora. Inicia descobrindo a palavra. Abre a Bíblia e leia. Porque, querendo ou não, vai chegar uma hora que você vai ter um deleite naquilo. Né? Você descobre que a Bíblia é um livro maravilhoso, é a palavra de Deus, que é ali onde está toda a instrução para você viver, e o que você precisar vai estar ali. Então, o que eu indicaria para você ser um passo prático? Não desista de se envolver com a comunidade, né? Principalmente aqui, por exemplo, na nossa igreja a gente tem o sextou com os jovens, né? Que acontece ali uma, 2 vezes por mês. Aquilo é muito importante para a vida do jovem, porque a gente pensa que é só uma sexta-feira onde a gente vai lá, ver as pessoas, ouvir um louvor e ver alguém dando a palavra. Mas, na verdade, aquilo é um alimento para o seu coração. E aquilo é um virar de chave na sua mente, porque você está se movimentando e você está impulsionando você mesmo a fazer aquilo, a ouvir. Então, acho que seria isso. E os outros pilares? Foi Comunhão, foi palavra, agora falta oração. Oração, é. Falta oração. A gente tava falando muito de tempo, de separar, né? Uhum. Então, eu acho que a oração, ela é assim, estabeleça um horário. Por mais, sei lá, por mais difícil que seja no seu dia, estabelecer um horário pra você orar. Inclusive, engraçado isso, porque esse mês eu tava com algumas amigas aqui dos jovens, e eu lembro que a gente marcou pra orar em alguns horários durante esse mês de março. E daí eu recebi uma mensagem delas hoje, e daí a gente tava conversando sobre isso. Como é difícil, às vezes, a gente conseguir concluir uma agenda de oração. Porque parece que vem, tipo assim, a gente marcou um horário. E naquele horário a gente se sente mais cansado, pior do que já tava, com dor de cabeça, enfim, milhares de coisas. Mas daí o que acontece? Quando você se impulsiona pra orar e você começa a ter uma honestidade ali naquela oração, naquela conversa, você acaba fluindo, né? Então chega uma hora que você aprende. Então, assim, não quer fazer? Faça sem querer, entendeu? Porque vai chegar uma hora que aquilo vai ser necessário pra sua vida. Quando chegar um momento de desespero, um momento que você vai precisar, ai, Senhor, preciso orar por outra pessoa, né? Que às vezes é um interceder. Então, aquilo vai te ajudar muito. Então, esses 3 pilares, eu acho que eles são construídos com muito foco, com muita persistência e principalmente com muita dependência de Deus, né? Porque sem ele também não dá. E eu acho que desses pilares, quando a gente fala da oração, é o que mais assola o coração do jovem, porque ele fala assim, o que eu vou falar? Eu não sei, eu dobro meus joelhos e não me vem nada à mente. E é justamente a gente entender que uma coisa anda ligada à outra, né? Sim. É que nem você falou, quando a gente gasta tempo lendo a palavra do Senhor, a gente vai ter vocábulo para falar com o Senhor. Exato. A gente ia entender que é orar a Bíblia, orar a palavra de Deus, né? Não é só sobre... Ou até brinco com alguns e eu falo assim, não sabe o que falar? Pelo menos seja sincero, dobre o joelho e fala assim, Deus, tô aqui, não sei o que eu vou falar. Por quê? Se a palavra do Senhor... estou diante de ti. Isso. Porque se a palavra do Senhor fala que um coração contrito, quebrantado, sincero, ele não lança fora, pelo menos não se vista de uma capa diante do Senhor na hora da oração, se fazendo. Porque muitas vezes, vai dizer, John, nunca assim... Se eu, pelo menos, na minha caminhada de adolescência, muitas vezes eu já quis me fazer diante de Deus. Porque a gente não tem, né, a noção, por mais que a gente, na teoria, a gente sabe que Deus é onisciente, mas na prática a gente tenta enganar Deus. Por muitas vezes eu fui dobrar meu joelho tentando enganar o Senhor. Eu sei que minha mãe fala essas palavras, então eu vou falar essas palavras. Mas o íntimo e o secreto do coração não era aquilo. Sim. Porque o jovem vai querer, né, tapear o Senhor. Eu vou falar assim, eu falei que eu nasci num lar cristão e tal, mas eu vou falar um outro lado, é que assim, nem sempre, por mais que a gente nasça num lar cristão, você não é cristão, né? Então, É aquilo, né? Filho de peixinho. Exatamente. E eu tive meu tempo, né? Minha época rebelde. Sempre tem. Aquela época que você não quer ir pra igreja, enfim. Mas, obviamente, que chega uma hora que você tem que virar uma chave, que você fala, cara, eu preciso de Deus. E eu lembro que quando eu virei essa chave no início, era justamente isso. Eu ia pro meu tempo com Deus, pra minha devocional, e era algo muito engessado. E eu só queria falar palavras extraordinárias. Eloquentes. Soberano Pai Celestial. Soberano.
E, cara, aquilo ali não ia pra frente nunca. Era um negócio, assim, muito travado. Até o ponto que eu precisei entender que optar pelo simples é a melhor coisa que se faz pra conversar com Deus, pra você ter intimidade com Deus. Optar pelo simples. Conversar com Deus, eu até anotei aqui, você falar com Deus e tratar Deus como seu amigo íntimo, sabe? Você não precisa querer falar com Deus como se Deus fosse um CEO de uma empresa que, nossa, eu tenho que falar todo certinho, gravata, não sei o que. Você tem que colocar gravata pra ir fazer seu devocional. Sabe, gente, Deus, ele é simples. Você pode falar com ele simples, igual o Carol falou. Seja honesta com Deus. Fala, Deus, hoje eu não tô bem, não tô legal, não queria estar aqui, mas eu tô aqui, eu vim. Eu vim por obediência. Teve dias que eu fui fazer meu devocional que eu sentei e fiquei parado quieto. Porque eu não tinha nem o que falar. Eu não tava bem, mas eu falei, não, eu vou ficar até o final. Eu vou ficar até o tempo que eu estabeleci. Nem que seja por obediência. Só por obediência, mas eu vou ficar aqui. Ontem, acredito que foi ontem, eu tava mexendo no Instagram e uma amiga minha me mandou um Reels de um casal e eles estavam ali discutindo, não brigando, eles estavam discutindo sobre alguma coisa e eles estavam extremamente informais. E aí veio uma pessoa que estava encenando Jesus e quando apareceu na frente deles, eles se transformaram. Eles ficaram assim, totalmente parados e falavam somente as mesmas coisas. E aí Jesus falava para eles, converse comigo como vocês estavam conversando um com o outro. E eles falaram, não, meu Senhor Jesus, não sei o quê. E às vezes é muito isso. A gente coloca muito, muito obstáculo. A gente que piora, complica, né? A gente que complica literalmente. Eu tava até lembrando, a Duda tava falando uma parte, e eu tava lembrando, teve uma época que eu tinha me afastado tanto da presença de Deus, e eu tava ali naquele volta, não volta, volta, não volta, naquela guerrinha que você tem dentro de si mesmo. E aí eu lembro que uma vez eu tava no culto, e eu nunca vou me esquecer desse dia que o pastor tava orando e tava falando alguma coisa específica que eu não vou me lembrar, eu só sei que eu falei pra Deus, eu falei, Deus, sabe por que eu não quero me aproximar de você? Porque eu sinto que eu não mereço estar na tua presença. E realmente, de fato, eu não mereço, mas eu acho que... Descobri isso. Mas eu acho que foi um virar de chave quando eu entendi que realmente eu não mereço. E que é pela graça do Senhor. Às vezes a gente se afasta da presença de Deus porque a gente não entende que é por Ele e pra Ele, não é por mérito próprio. É entender que, de fato, né, não somos merecedores, somos pecadores e destituídos estamos da glória do Senhor, mas a misericórdia, o amor, a graça, o favor imerecido nos alcança todos os dias. E quando a gente olha e entende, tem a consciência de que o Senhor nos alcançou para a salvação, a gente começa a valorizar isso. Porque eu acho que uma das coisas que a gente vê o jovem, quando ele não tem uma vida de intimidade com o Senhor, é como se ele ainda não tivesse entendido o favor imerecido de Deus. É como se ele ainda não tivesse entendido quão maravilhoso é o Senhor pegar a vida dele, tirar as escamas dos olhos, colocar vestes novas para habitar nas regiões celestiais. É como se olhasse e falasse assim, não, isso é um prato que eu como a hora que eu quero. E não é assim, né? Quando a gente entende o poder, a grandeza do Senhor ter nos alcançado, a gente começa a valorizar mais. O pastor Silas, ele até brinca, que ele fala assim, né? Que é como se aqueles que tivessem uma vida de pecado, né, durante muito grande, quando são alcançados pelo Senhor para a salvação, eles dão mais valor. Sim. E muitas vezes acontece que, será que a nossa geração, eles não têm entendido quando eles... Por viver um comodismo, por ter tudo na mão, por viver uma vida muito fácil, será que eles não têm entendido o poder que é o Senhor ter alcançado eles para a salvação? Eu entendo que sim. Eu acho que eles não entenderam ainda que é pela graça e quão grande e maravilhoso é isso. E principalmente, eu tava conversando sobre isso com o John um tempo e eu falei pra ele, acho que o grande ponto é que muitos também nunca experimentaram. Não é uma coisa assim, igual você tava falando pra Duda, por onde começar? Tem muitos que eles nem sabem como que é. Porque por eles não entenderem, e as pessoas sabem, se você já experimentou ter intimidade com Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Você pode se afastar da presença de Deus em algum momento, mas você vai sempre lembrar disso. O temor vai sempre existir. Vai sempre existir. E muitas vezes, por não entender que o Senhor deu acesso livre a ele, entender a grandiosidade, muitas vezes os jovens se retraem um pouco e
igual a mim há um tempo atrás, acham que não são merecedores de conversar com Deus. E realmente não são, mas não entendem que é pela graça do Senhor. E então a gente entendeu assim que a importância da gente priorizar o tempo com Deus, cultivar essa sensibilidade ao Espírito Santo e construir os pilares que a Duda falou, né? De oração, leitura da palavra, de vida em comunhão com a igreja. E quando o jovem, Duda, ele constrói todos esses pilares, ele já priorizou a vida dele com o Senhor, igual o John falou, ele fez aquilo que a Thaísa falou, assim, de buscar a sensibilidade, de ouvir o Senhor, não somente quando alguém vai falar algo, mas através da leitura bíblica, através da palavra sendo ministrada em cima do altar. Como ele faz, depois de tudo isso percorrido, e chega o desânimo, chega ali justamente as distrações sobre a vida dele, como ele vai fazer diante disso tudo? Qual é o seu conselho para esse jovem? Gente, realmente não existe uma fórmula, né? Querendo ou não, existem casos e casos, né? Mas, como eu disse nos 3 pilares, eu acredito muito no se mover, né? A distração, ela vai vir a qualquer momento. Mas, por exemplo, existem distrações que nós mesmos pegamos para nós. Né? Às vezes a sua distração, ou a distração de quem assiste, pode ser a rede social, pode ser a Netflix. Talvez você não consiga dormir sem terminar o episódio da série, não sei o que lá. Mas é o que você puxa pra você mesmo, é o que você busca como distração, né? Mas eu acho que a luta contra o desânimo e a luta com essas distrações que vêm, que a gente considera como muito importante, como muito necessárias, elas só vão acabar a partir do momento que a gente toma uma decisão radical. Né? Então, quando a gente agir com radicalidade na nossa vida em alguns pontos, a ponto de dizer assim, olha, vou ficar sem rede social, nem que seja por uma semana, mas vou me dedicar a voltar com o meu relacionamento com Deus, a voltar a ser íntima dele e ouvir o que ele quer de mim, né? Porque é muito importante. Às vezes, Deus pede algumas coisas para nós e nós nos recusamos. Nós mesmos nos entregamos a essas distrações, porque nós acreditamos que algumas coisas são mais importantes e nós não conseguimos viver sem, né? Mas, assim, pro jovem, hoje em dia, é muito necessário ter uma comunidade, ter uma pessoa que ajuda e diga assim, olha, isso aqui não dá, isso aqui vai te atrapalhar, isso aqui para você vai fazer mal. Né? Por exemplo, vocês são os meus líderes aqui. No dia que eu tiver alguma coisa me atrapalhando, se eu chegar na Carol, se eu chegar no John, se eu chegar na Thaís, olha, isso aqui acontece, né? O dever do líder é auxiliar esse jovem e dizer assim, olha, melhor pra você parar por aí, porque isso pode te acometer alguma coisa pior, né? Mas o jovem também precisa ter a iniciativa e a decisão de dizer, isso eu não vou fazer então. Eu vou ser obediente à palavra de Deus e também ao conselho do líder, né? Porque querendo ou não, o líder também aconselha ali pra te ajudar. Não é pra te atrapalhar, não é pra você deixar de ser jovem, mas sim continuar uma vida reta, né? Estreito é o caminho que leva pro céu, né? E largas são as portas que te levam pro inferno. Então a gente tem que se atentar a isso. Existe, né, Duda, a importância também do jovem ele olhar e ter essa atitude de chegar na pessoa específica, seja a liderança, seja um amigo que tá num patamar de espiritualidade, de intimidade com Deus, onde ele vê os frutos maior, sim, e de dizer assim, olha, eu tô colocando você pra ser a pessoa que vai puxar minha orelha. Uhum. Porque a gente não quer ter essa pessoa ao nosso lado. Porque muitas vezes a gente já construiu uma relação com o Senhor profunda, mas o inimigo ele vai a todo momento, gente, lançar dardos inflamados para que a gente venha esmorecer. Ele vai a todo momento colocar pedras de tropeço no nosso caminho, mas aí a importância de olhar e falar assim, gente, eu preciso ter alguém que vai puxar minha orelha, porque muitas vezes o jovem ele só quer andar com quem vai passar a mão na cabeça. Exato, isso não te faz Sim. crescer em nada. Ele só vai querer andar com quem... então tá bom, eu vou te aumentar o seu ego aqui. É isso que você quer ouvir? Então eu vou falar isso que você quer ouvir. Porque existe a importância. Sim. E muitas vezes até a gente, vamos ser bem sinceros, Sim. assim. A gente que já tem uma vida de casado, a gente que já tá, né, na vida... Eu vou dizer, jovem adulto. Isso. Não só... A gente que já tá na vida do jovem adulto, a gente não quer ter pessoas que vão puxar a nossa orelha. A gente não quer receber uma repreensão pastoral, a gente não quer... Mas existe uma importância nisso, existe porque o Senhor, ele vai tratar a nossa vida através do quê? Do relacionamento com os outros. É uma extensão, né? O relacionamento com Deus é uma extensão com o relacionamento com os homens. Então a gente precisa
prestar atenção nisso, porque às vezes as pessoas ficam assim, ai, mas vai e volta essa distração, vai e volta esse desânimo, mas às vezes pra você se decidir de sair de alguma situação que te leva pra longe de Deus, você vai precisar ser apertado ali até você entender que não dá mais pra você viver daquela maneira. Sim, desculpa. E as coisas que vão gerar distrações na sua vida não são coisas que você não se importa. Exatamente. Eu tava São as coisas lícitas, né? Exato. São as Eu tava coisas boas. conversando com uma amiga e eu tava falando pra ela, eu falei, você acredita que aconteceu isso e assado? Aí ela virou pra mim e falou, bom, mas o diabo não vai te tentar trazendo uma cerveja pra você, porque não vão ser coisas que são agradáveis aos seus olhos. Então, eu acho que isso é o mais difícil. Porque o literalmente matar... Literalmente não, né? Mas é você matar a sua carne. Sim. Eu acho que a Duda falou sobre essa questão de você, né, abrir mão dessas coisas que ficam ali tirando sua atenção, foco, tirando seu foco. Mas assim, acho que eu não entendia isso, sabe? Mas quando você pede alguma coisa pra Deus, você fala assim, Deus, eu quero ter mais santidade em minha vida. Deus vai te dar situações onde você vai precisar ter Põe mais em santidade. prova. Entendeu? Então, às vezes, a gente quer se livrar daquilo dali e provavelmente aquela questão vai aparecer mais várias vezes na sua vida, justamente pra você aprender a se desligar dela. Exato. Entendeu? Porque, tipo, a gente tá muito nisso, né? Às vezes, a gente coloca na cabeça, tipo assim, não, vou pedir pra Deus me livrar dessa coisa, e a coisa vai, tipo, simplesmente Sumir Vou desapareceu. dormir e acordar com esse download feito. Não tem mais. Não, minha distração era aquela coisa, vai sumir, pum, desapareceu. Não é assim, entendeu? E fica uma dica aí, como a Carol falou, e a Duda falou, todo mundo falou, fica uma dica pros jovens da nossa igreja, que nós estamos disponíveis pra ouvir vocês, falar com vocês, aconselhar. Puxar a orelha de vocês. Provavelmente vai ter mais puxão de orelha do que passar a mão na cabeça. Mas estamos disponíveis, né? A gente vê uma dificuldade muito grande dos nossos jovens de se abrirem com a gente, falar, eu tô passando por essa dificuldade, tô passando por isso, minha vida tá assim. E aí a gente tá aqui pra ajudar, né? E como o pessoal falou, é a extensão de Deus, né? Pra que a gente possa orientar vocês. Porque muitas vezes Deus tá falando com a gente, desculpa. Como a Thaísa falou, muitas vezes Deus tá falando com a gente não ouve. Porque a gente não tá sensível à voz dele, porque a gente ainda não tá, né, a um nível de entender isso. Mas aí Deus pega a Carol e fala assim, vai lá e fala pra aquele irmãozinho lá, isso aqui, ó. Só que aí quando a Carol chega pra falar com você, você fala, isso aí não é a voz de Deus, não. O quê? Deus Foi não fala duro desse demais jeito. pra ser de Deus. Não, Deus não fala desse jeito Mas comigo. às vezes também, exatamente como você falou, a gente precisa ter como é que fala? Sensibilidade? Não, de querer ir atrás e falar com a pessoa. Sim. Eu lembro de uma situação que eu tava conversando com a sua mãe e eu liguei pra ela e falei, nossa, você acredita disso, 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 achando que eu tava toda Logo na pra Catiane. Não. Logo pra Catiane. E ela virou pra mim e falou, você tá Deus no meio errada, dela. você vai murchando, assim. Mas é importante você ter isso, porque se não tem alguém que vai falar que você tá errado, quem vai falar? Não, porque a gente fica cego nos nossos próprios prazeres, né? Nos nossos próprios deleites. E aí, por não ter ali alguém que vai chamar a nossa atenção, a gente põe muitas vezes a perder tudo aquilo que a gente construiu com o Senhor. Porque, como a gente falou, a gente citou alguns passos para você criar essa intimidade com Deus, mas se o desânimo chegar, se o cansaço bater na porta e a gente não tiver... Por isso que a palavra do Senhor nos orienta, né? Não é bom que o homem ande só, sozinho. é melhor estar em dois do que um. Porque muitas vezes a gente vai olhar e vai falar assim, tá bom, mas eu consigo dar conta. Ou então a gente vai olhar e falar assim, não, Deus, pode deixar que eu tô aqui no tete-a-tete com o Senhor, e o Senhor mesmo me repreende. Mas o Senhor, assim como o ferro afia o ferro, vai usar outras pessoas pra chamar uma atenção. dificuldade que eu tinha muito antes, cara, era porque, assim, eu sempre fui muito reservado. A Thaísa sabe disso, eu sempre fui muito reservado, eu não gostava de me abrir e tal. Sempre fui muito no meu canto. Então, tudo que eu fazia eu sozinho. E quando eu ia fazer alguma coisa e que eu sabia que a outra pessoa, alguma outra pessoa ia falar não ou ela ia me repreender, eu não contava. Então, tipo assim, mano, eu vou fazer tal coisa. Mas se a Thaísa descobrir, eu sei que ela vai falar não, ela vai ficar brava. Então, eu não vou contar pra Thaísa. Não sigam esse exemplo. Não sigo esse exemplo, Essa tá? parte. Aí, Mas exemplo negativo. eu sempre fui muito assim. Esse é do que não fazer. Do que não fazer. E eu sempre fui muito assim. Mas quando eu comecei a ter intimidade com Deus, quando eu comecei a buscar Deus, eu entendi a dependência em Deus. E aí é que o bicho pega. Porque quando você passa a se tornar dependente de Deus, você fala, cara, aqui agora aqui eu não sei mais o dia de amanhã. Eu não sei mais o que vai acontecer agora, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai ser da minha vida.
né? E é muito louco isso, né? Quando você passa a ser dependente de Deus, totalmente dependente de Deus, até coisas simples que você fala, não, isso aqui não. Deus fala, isso aqui sim, né? E é muito louco isso, mas é assim, é uma questão que a gente precisa alcançar também, essa dependência, para que a gente possa viver momentos com Deus e você, sabe, fala, não, tá tudo bem porque é com Deus. Não, tá tudo bem porque Deus tá no controle da minha vida. Ah, mas tá acontecendo tal coisa. Não, tá tranquilo. Deus tá no controle de tudo. E eu acho que não é também pensar que, eu vou cultivar, chegar nesse relacionamento com Deus e quando eu chegar lá, eu não vou fazer mais nada, porque eu já vou ter atingido e vai manter a inércia. Não é assim, igual a Duda comentou no início, é até que o Senhor venha, sim, precisa ser cultivado. Porque se você chega lá, você tá super íntimo de Deus, mas você para, é assim... Aí é automático. É queda livre. Aí você começa a ver. Desculpa, cara, mas é igual a academia, né? Você treina, depois chegou, você para. Você fica uma semana sem ir, na outra você já tá todo travado de novo. Não, eu ia falar assim, mas justamente nesse momento, Thaísa, que a gente vai ver a importância da constância, sim, na caminhada. Sim. Porque... por mais que a gente criou um relacionamento sincero com o Senhor, a gente criou estratégias para o desânimo não tomar conta do nosso coração, para as dificuldades não tomar conta do nosso coração, mas ainda assim existe uma importância de sermos constantes nisso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa constância de buscar sempre no Senhor até que Ele venha. Olha, eu acho que ser constante é muito difícil. Não vou enfeitar aqui pra vocês e falar, ai, gente, tranquilão, não é. Porque até na nossa vida cotidiana, se a gente tenta acordar cedo, eu tô lá falando pro John que todo dia eu vou acordar mais cedo nos dias que eu trabalho de casa, eu falo, vou acordar X horário. Eu acordo. Acorda. Mas aí eu viro pro lado. Então, é muito difícil. Abriu o olho, você abriu, né? Eu abro. Mas me manter acordada é um pouco difícil. Ou então, academia. Você fala, eu vou fazer academia. É muito difícil você entrar no nível que você tá gostando. Às vezes eu converso com algumas pessoas que praticam atividade física e eles falam, nossa, mas é tão bom, eu me sinto tão bem. E eu não me sinto bem. Eu falo, eu me sinto muito mal. Eu não consigo terminar e falar, ai, que delícia. Não foi bom, não foi bom. Então, é difícil, é demorado você chegar em um momento que você tá gostando, que você tá se deleitando. E com Deus não é diferente. Não é fácil você chegar assim uma manhã e falar, Deus, é nós agora. E já virou aquilo, é algo que demanda disciplina. E é muito difícil, porque uma vez eu ouvi uma mulher falando sobre atividades físicas e ela falou, gente, vocês têm que entender que vocês são pessoas adultas. Se vocês não são criança que fala, eu não quero fazer hoje, tá bom. Se você não fizer, você não vai fazer. Você vai colher as consequências de não fazer. Ter feito. Você não vai colher as consequências como se você tivesse feito. Então, eu acho que a constância, a gente sempre tem que olhar muito para Jesus. A constância, a perseverança. Jesus, ele foi um homem que veio à Terra e ele passou por muitas tribulações, por muitas coisas. E em nenhum momento ele saiu do caminho. Em nenhum momento ele... E ele foi tentado. Como ele foi tentado. Mas ele foi inconstante, ele foi perseverante. Então, eu acho que a gente tem que olhar para Jesus como um exemplo e a gente tem que ter disciplina. Começa a colocar aí na meta do ano de vocês, ter disciplina. Porque às vezes a gente tem disciplina em várias outras áreas. Mas quando é para falar com o Senhor, a gente não consegue. Negocia. A gente vai negociando. E como você falou assim, colocar na meta do ano, é até engraçado, porque muitas vezes a pessoa vai olhar e vai falar assim, a gente já tá em março, então meu ano já foi perdido. Porque eu não comecei os passos para uma vida de intimidade com o Senhor lá em janeiro, igual eu coloquei no meu culto dos propósitos o ano passado, igual... Não, gente, e sempre dá tempo. Porque é até mesmo o que o inimigo vai querer colocar na nossa mente e no nosso coração, que sempre é tarde demais pra gente aprofundar a nossa relação com o Senhor. É tarde demais. E não é tarde. Enquanto você tá aí ouvindo a gente e olhando e falando assim, nossa, realmente, eu tô precisando tomar uma vergonha na cara e buscar uma vida de intimidade com o Senhor, saiba que ainda é tempo, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que o Senhor, ele não está escondido, não. Ele está ali para aqueles que querem o buscar com um coração sincero, querem o buscar de uma forma genuína. E se você colocar isso como prioridade, se você colocar isso como constância na vida, vai ser algo que vai fluir. Porque muitas vezes a gente acha que a constância
é algo que a gente vai olhar e falar assim, não, vai fluir muito naturalmente. A gente acha que é algo lindo e leve, mas é que nem a Thaísa falou, é disciplina. É a gente olhar e falar assim, não, é um compromisso. É um compromisso. E ele é inegociável. É. Porque que nem, por exemplo, quando a gente traz para o meio acadêmico, o jovem, quando ele entra na faculdade, a gente sabe que vai existir cursos, né, de diversos tempos. Vai ter cursos de 2 anos, vai ter curso de 5, vai ter curso de 10, e assim vai. Mas, se ele olhar e falar assim, fez o compromisso de fazer aquela faculdade, de aqueles que pagam, ou aqueles que conseguiram uma bolsa, ele vai olhar e falar assim, não, eu preciso ser constante, porque se eu não for constante nesse meu compromisso, eu não vou chegar no meu objetivo final, que é o quê? Que é ter ali o meu diploma da minha vida acadêmica para eu ter uma profissão. E é assim na vida com Deus, se a gente não for constante, se a gente não tiver esse compromisso de até o Senhor chamar a nossa senha, de viver uma vida íntima com Ele, a gente não vai chegar no nosso objetivo final, que é o quê? Habitar nas regiões celestiais. Sim, eu acho que a gente precisa... O pastor Silas até falou algo a respeito disso na aula de terça-feira de teologia. Mas, assim, acho que a gente precisa aprender a olhar, a viver, na verdade, como cidadão do céu. Entendeu? Esse é um ponto que a gente precisa entender isso. Porque o problema é que, infelizmente, a gente, né, como a gente tá na Terra hoje, então as coisas carnais, a faculdade, não que isso seja ruim e tal, mas as coisas vão ser, obviamente, prioridade maior nas nossas vidas, justamente porque a gente tá vendo, a gente tá aqui. Mas a gente não olha lá pra frente, né? Como a Carol falou, de que quando Deus chamar a nossa senha, a gente tem que falar, cara, peraí, vai chegar um ponto que eu não vou estar aqui mais, né? Então a gente precisa, eu acho que isso é bem, assim, é uma linha muito tênue, né? É uma discussão muito assim, porque pra tudo na igreja, hoje, muitas vezes, dentro da igreja, muitas vezes a gente é muito, porque é pra Deus. Então, sabe, até, por exemplo, eu que faço parte do Ministério de Louvor, até tem muito disso de, graças a Deus aqui na nossa igreja não tem, mas em outras igrejas eu já vi, de, coloca fulano no Ministério de Louvor, mas não sabe cantar, sabe tocar. Aí coloca lá. Só um requisito natural, né? Aí a pessoa entra no Ministério de Louvor, aí faz lá do jeito não se prepara, acha, né? não se prepara, não aperfeiçoou o seu dom, só vai. Aí a pessoa toca, faz o louvor, aí fala assim, nossa, alguém chega e fala, nossa, mas o louvor ficou meio assim, né? A pessoa, não, mas é pra Deus. Deus aceita. Porque o importante é a presença de Deus. O importante é a unção na vida da pessoa. Qualquer coisa pra Deus tá. Mas isso, sabe, é pra Deus. Deus entende. Não vou fazer só 10 minutos aqui com Deus, porque rapidinho aqui, Deus entende. Uhum. Deus sabe que eu tenho um trabalho de faculdade pra fazer. Deus sabe que eu tenho tal coisa pra fazer, sabe? É como se Deus fosse, assim, nossa, não vou falar nem segunda, nem terceira, acho que é a última opção. Uhum. Como se, porque Deus entende, Deus é amor. Deus entende, sabe? Muitas vezes a gente coloca as coisas de Deus como última opção, como última prioridade. Isso, né, a gente precisa mudar isso. E entender que assim como uma faculdade, né, que você falou, você deu o exemplo da faculdade, que a gente precisa focar, fazer o curso, terminar o curso, para que a gente tenha, né, a nossa profissão. Cara, o nosso relacionamento com Deus, a gente tem que começar e ir até o fim também, entendeu? Algum minuto tem que iniciar, né? E todo segundo você é dependente de Deus. Então, não é tarde demais pra você dar início na sua intimidade, na sua jornada com Deus. Todo segundo você já pode iniciar, porque todo segundo você é dependente dele. E a gente precisa entender, Duda, que Deus, ele é especialista em recomeços. Porque muitas vezes a gente acha e fala assim, não, mas eu tentei ano passado pegar toda essa fórmula, eu tentei no ano de não sei quando. Gente, Deus é especialista em recomeços. Porque quando a gente tá com o coração disposto a recomeçar com o Senhor com sinceridade, o Senhor, ele tem poder para mudar a nossa história. Com certeza. O que a gente não pode é justamente deixar que o inimigo lance setas no nosso coração e na nossa mente, porque é o que ele vai fazer a todo momento, aonde querendo mostrar que não vale a pena. Porque a gente sabe que uma vida de intimidade com o Senhor, John, ela vai ter renúncias, ela vai ter ali uma vida onde a gente vai pagar um preço. Mas eu queria também aproveitar essa mesa de comunhão, esse podcast, pra gente falar quais são os benefícios também de uma vida de intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes o jovem, ele foca muito assim, mas para eu ter uma vida de intimidade com o Senhor, eu vou ter que parar disso, eu vou perder isso. E olha só o lado pejorativo na perspectiva do mundo atual. As percas. Isso, só as percas que vai ter na perspectiva do mundo. Mas quais são os benefícios que uma vida de intimidade com o Senhor vai trazer para a vida desse jovem?
eu até coloquei uns tópicos aqui, mas eu acho que, primeiro, cara, eu acho que você fica mais, o seu espírito, ele fica mais forte, sabe? Você fica mais espiritual, vamos dizer assim, e Deus é espírito, né? Então você fica, como a Thaisa falou, você fica mais sensível à voz de Deus, você entende a voz de Deus, você ouve a voz de Deus, você entende a vontade de Deus e você não questiona ela, porque esse é um mal da nossa vida, é questionar a vontade de Deus. Mas, Deus, por que isso? Por que isso aconteceu? Você não questiona, você só entende, você fala, tá bom, Deus, amém, vamos fazer. Vai ser assim, vamos seguir esse caminho. Mesmo o seu achismo, o seu ego falando, não vai dar certo, não. Mas você fala, não, vai dar sim. Eu confio em Deus, porque eu tô dependente dele, eu tô me relacionando com ele, eu tô entendendo, eu conheço Deus, eu sei o que ele fez na Bíblia, eu sei quando ele fez na vida de Moisés, eu sei o que ele fez na vida de tal personagem da Bíblia, eu sei o que ele fez. Então, se ele fez, ele continua sendo Deus pra fazer hoje. Entendeu? Então você vive dessa forma. E a gente entende o nosso lugar no reino também, como eu falei, né? A gente entende que a gente não é daqui, que a gente é passageiro aqui. Então a gente entende nossa posição, entendeu? E a gente vive na paz de Cristo. Eu acredito que esse é um ponto muito interessante. A gente viver a paz de Cristo. E ainda mais no tempo presente, Sim. né? Onde o mundo é um caos e todo mundo quer buscar por paz. E você vive na paz de Cristo, que é paz mesmo. Que o mundo pode estar acabando ao seu redor, mas você fica pleno. Você fala, não, gente, tá tudo certo, eu tô com Deus. Sabe? Até aquela frase de caminhoneiro, né? Que o povo fala. Fala pro... Que tá na frase que tá lá no fundo do caminhão. Não diga... Como é que é? Não diga... a Deus que você tem um problema. Diga o problema que você tem um Deus. Cara, e por mais frase de caminhoneiro que isso seja, é real. Porque quando você tá com Deus... Cara, o problema é uma coisa tão simples. Entendeu? Que você fala, mano, é sério isso? Eu já falei várias vezes quanto a isso. Tem situações que a gente passa, que depois quando chega lá na frente, que se resolve, a gente dá risada. A gente fala, mano, é sério que a gente esquentou a cabeça? A gente... E como a gente deu poder, maximizou, né? Aquilo. A gente colocou, era uma gota de água, a gente fez uma cachoeira. Fala, mano, não faz sentido, sabe? E outra coisa que é interessante também, quando essa parte de ouvir a voz de Deus, entender Deus, que quando você tem essa vida de intimidade com Deus, tem situações que acontecem que chega lá na frente e você fala, entendi. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Teve muitas situações que eu questionei e falava, Deus, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não sei o que. Aí passava um tempo quando você tá bem com Deus naquela coisa e você fala, Deus, o Senhor já tinha me dado a resposta lá atrás. Foi mal. Comigo há muito tempo e eu que não era sensível o suficiente para entender e ouvir a voz de Deus. E a gente vive num mundo que todo mundo quer paz, né? Até quando vai ver, né? As meninas vai ver as Miss Universos que tem, né? E aquela paz mundial. A paz mundial e não sei o quê. E realmente, Jesus, ele fala que ele veio para dar paz não como o mundo dá. Sim. E a paz, justamente, que Cristo tem para as nossas vidas é uma paz em meio ao caos. Porque muitas vezes a gente vai achar que a paz, ela é algo onde você não vai ter problemas, você não vai ter dificuldades, você não vai tirar nota baixa, você não vai pegar DP na faculdade, você não... Entendeu? Acha que vai ser o mundo perfeito, né? O mundo, país das maravilhas. E não é sobre isso. É sobre mesmo em meio ao caos, você se sentir abraçado e ancorado pelo Senhor e ter uma paz que, de fato, excede todo o entendimento. Exatamente. Sim. E justamente porque muitos jovens, eles não vão entender esse conceito de paz, Duda, por viver dentro de um lar hostil. E como que faz assim, o jovem que ele buscou uma intimidade com o Senhor, ele buscou um relacionamento com Deus, ele tá tentando ser constante nessa busca, nesse aprofundar com o Senhor, mas porém ele vive num lar hostil, onde ou possa ser que esse lar até é um lar cristão, mas ele é um lar disfuncional, porque a gente sabe que existe. Ou ele é um jovem que ele tá dentro de um lar e somente ele é cristão, onde os seus pais não professam a mesma fé, ou professam outras religiões. Como esse jovem vai fazer para ele ter ali a intimidade com o Senhor a cada dia mais e não desistir, não olhar e falar assim, olha o cenário onde eu tô e eu vou jogar tudo pro alto, então. A gente tem duas opções quando a gente fala sobre ambientes, né? O ambiente, ele pode influenciar a gente totalmente se a gente estiver despreparado. Ou o ambiente, ele pode ser só um lugar onde você tá, mas quando você é íntimo de Deus, aquilo não te afeta, né? Eu cresci num lar com um jugo desigual. O meu pai não é cristão e a minha mãe, ela é cristã. Então,
A ideia que você tem de lar, quando você fala em um lar em julgo desigual, é um lar onde sempre vão haver dois caminhos e sempre vai ser uma confusão na mente da criança, né? Então, eu cresci com essa confusão na minha mente. Não, mas peraí, o que vale mais a pena? Você ficar na festa da família, que tem as coisas lá erradas, ou ir pro culto de domingo com a sua mãe? Vai chegar uma hora onde você vai ter idade suficiente para você conseguir decidir. Nós estamos falando das jovens, né? Então eu vou falar um pouco sobre essa experiência depois de crescida. Mas eu acho que, assim, é muito difícil você se encontrar diante de um ambiente hostil, seja no ambiente de uma família não crente, como a Carol falou, ou uma família crente que não tá convertida ainda, né? No sentido da coisa. Mas, quando você descobre que em Deus há um bálsamo para sua alma primeiro, né? Eu cresci ouvindo orações do tipo, e fazendo essas orações, né? Por exemplo, meu pai não é crente, então eu oro pela conversão dele. E daí, quando a gente ora pela conversão de alguém, ou até quem cresceu dentro da igreja sempre ouviu, né? Senhor, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Não, mais de uma vez, todo mundo já ouviu. Só que a gente faz essa oração e a gente esquece que lá em Ezequiel, essa promessa era para um povo, né? De trocar esse coração de pedra. E daí eu lembro que uma vez eu tava na minha casa, orando pela conversão do meu pai. E muito engraçado, porque naquele dia ele tinha me reprovado de ler a Bíblia. E eu tava orando pela conversão dele. E eu lembro que teve um momento que eu mirei na minha cabeça e eu disse assim, não merecia a minha oração também. Não merecia que eu tivesse aqui de joelho pela vida dele também. Não merecia nada. Me achando Deus, né? Tô pagando um preço. Só que daí o Espírito Santo falou no meu coração, antes de eu trocar o coração de pedra dele, eu troco o seu. Ai. Quando você ora para que o coração de pedra de alguém seja retirado, primeiro eu preciso fazer com que o seu seja de carne. Que o seu seja sensível. Que o seu seja misericordioso. Que haja misericórdia no seu coração ao ponto de você entender que não importa se ele desdenha do fato de você ler a Bíblia, se ele desdenha do fato de você ir pra igreja. Não importa quantas coisas eu tive que ouvir do meu pai, minha mãe ouviu do meu pai, por ser, querendo ou não, um relacionamento muito diferente, com princípios e valores muito diferentes. Mas o que importa é que, quando você se aproxima de Deus e quando você busca esse bálsamo que só Ele pode te dar, essa paz, John, que excede todo entendimento, quando você entende que existe um príncipe da paz, que foi ele que te colocou no ventre da sua mãe, foi ele que te formou, e não é à toa que você conhece esse Jesus, então você entende que vale a pena seguir esse Jesus, vale a pena viver por esse Deus, e vale a pena você dobrar os seus joelhos para continuar orando pela sua família. E isso foi algo até que eu conversava com outra jovem, alguns dias desses, e ela me falou, ai Duda, mas é muito complicado ser a única cristã da minha família. É muito complicado eu ter que persistir quando ninguém persiste comigo. E daí eu falei pra ela, olha, um dia Jesus me disse que o coração de pedra primeiro precisa trocar o nosso. Então, persista, porque não existe uma beleza muito singular em você ter Cristo na sua vida. É uma paz, né? É uma alegria, uma felicidade que você nem consegue explicar para as outras pessoas, às vezes, né? Mas crescendo nesse lar hostil, entre ter que tomar uma decisão ou outra, de ter que escolher ou viver num ambiente, né, que é movimentar o seu corpo para vir para a igreja, para vir para a comunhão, e entre movimentar o seu corpo e ficar num lugar onde não vai te ajudar a crescer em nada, e o Senhor trabalhou isso na minha vida. Pelo menos você está se movimentando para que algo aconteça na sua vida, para você me conhecer, né? Que é essa escolha diária. Então, se você está assistindo a gente, às vezes você é mãe, um pai que também não tem um filho nos caminhos do Senhor, não desista. Muito pelo contrário, continue perseverando em oração, em súplica, em clamor, conhecendo a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que a palavra ela não volta vazia, né? Embora a pessoa nunca se converta, você sabe que o seu coração de pedra ele foi trocado e você aprendeu muito com Deus nessa vida. É a oportunidade da gente mostrar que, de fato, o fruto que o Senhor colocou em nós é fruto de bondade, de amor, longanimidade, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala desse contexto de lar hostil, o jovem ele vai pensar o quê? Ah, não, eu tenho que sair esbravejando, eu tenho que sair... Porque... Tem você muito confunde isso. as coisas, né? Você acha que você tem que ter um comportamento violento pra você combater aquela ação. Você acredita muito que você tá superior, né? Exato. Você tá acima daqueles que estão ali morando juntamente com você. Mas é o que você falou, é a oportunidade de você mostrar
que não, que o seu coração foi mudado. E você é a Bíblia lida da sua casa. O seu comportamento... eu tava lendo um livro, inclusive, e daí ele dizia assim, você talvez seja o Jesus que alguém conhece, que alguém ouviu falar. Então, imagina se você tem um comportamento... Por exemplo, se eu tivesse o comportamento de, às vezes, ali confrontar o meu pai e subir a voz e dizer assim, não, mas eu vou fazer isso. Gente, eu tava lendo a Bíblia. Tipo assim... Não é algo que faz sentido na cabeça das pessoas. Imagina se eu largo a Bíblia e vou gritar com ele. Não é o que a Bíblia ordena, entende? Mas, assim, é incoerente, tudo bem. né? Eu continuei lendo a minha Bíblia, mesmo ele sem querer. Mas Deus me ensinou. Não é assim que você vai conseguir mostrar a ele, né? o que é viver para Cristo, né? Mas, na verdade, até você ter essa mansidão de entender que, primeiro, você que tá sendo transformado. E isso vai gerar alguma diferença um dia em algum lugar, entende? Então, eu acho que é exatamente isso. O ambiente é hostil, mas você tem um Deus que está acima do ambiente. E é isso que importa, é o seu relacionamento com esse Deus. Às vezes, aquelas pessoas que estão na sua casa que não são convertidas, às vezes elas vão se render ao Senhor, às vezes pelas tuas atitudes. Não é nem pelo que você vai falar, sabe? Às vezes você não vai precisar falar, não, é seu testemunho, entendeu? Às vezes é o testemunho e às vezes é Deus, é justamente isso. Deus moldando isso em você, esse caráter em você, para que através das suas atitudes as outras pessoas possam ser transformadas. Isso. Porque a gente, às vezes, resume o agir, assim, de uma forma linda, maravilhosa, de uma forma leve, somente dentro da comunidade qual a gente está inserido, somente dentro do contexto igreja ali, né? Eu até brinco com a Estela e com o Theo, que quando a gente sai do culto e eles entram já no carro e já entram, sabe, muito agitados, aí um quer contar o que foi ministrado no culto infantil, aí o outro não deu a voz pra... Aí já gera um atrito no carro, aí eu viro assim, eu falo, gente... Vocês vieram de um culto, vocês vieram de uma guerra. Não, a frase que eu falo pra eles é sempre: vocês vieram de um culto, vocês vieram de uma guerra. Porque a gente tem que cultivar esse conhecimento e essa cultura de que aqui dentro da igreja nós vamos ser nutridos, nós vamos ser alimentados, mas vai ser lá fora que a gente vai pôr em prática. Vai ser dentro da nossa casa, dentro com nossos próximos que estão ali, aonde a gente vai pôr justamente em xeque aquilo que a gente foi ministrado dentro das quatro paredes do templo. E a nossa casa é o nosso lugar secreto, né? Querendo ou não, quando a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente vai orar e falar com Deus e a gente vai ouvir um louvor, querendo ou não, existem lares de pessoas que as pessoas não têm paz. Muitas vezes, como a Carol falou, né? Famílias cristãs que às vezes vivem em pé de guerra. E daí você não encontra silêncio para você conseguir fazer ali um devocional. E daí você se pergunta, será que vale a pena continuar? E daí é quando o desânimo te puxa e fala assim para você, olha, não tá dando em nada, é melhor você parar e ficar estagnado e você se tornar uma outra pessoa. Porque você se manter manso não tá adiantando. Então você se transforma. Mas na verdade é você manter essa constância e esse tempo com Deus de falar, aquilo que eu estou vivendo vale a pena. E viver para esse Deus é o que realmente importa. Amém, glória a Deus, tá vendo? Você que tá aí nos assistindo, entenda que, independente do cenário ao qual você se encontra, vale a pena persistir, vale a pena continuar essa intimidade com o Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que for fiel até o fim, né, receberá uma recompensa dele. E a gente tá chegando ao final desse podcast maravilhoso, onde a gente pôde compartilhar sobre uma vida de intimidade com o Senhor. Mas antes da gente encerrar, eu queria aproveitar esse momento para vocês deixaram uma mensagem para esse jovem que tá tentando galgar uma intimidade com o Senhor. Qual é a palavra que vocês deixam para ele? E aí, John, para esse jovem que tá assistindo você aí, qual é o seu conselho? Quais são as considerações finais antes da gente encerrar sobre intimidade com Deus? Eu vou citar uma frase do Billy Graham, certo? Billy Graham, que ele fala assim: vivemos em uma geração de jovens com a vida emocional destruída por buscar em pessoas um amor que só encontramos em Jesus. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa mudar na nossa vida. Parar de colocar pessoas no lugar de Deus na nossa vida, sabe? Dar o lugar de honra realmente para Deus em nossas vidas. E esse lugar de honra é você saber que o relacionamento com Deus é o mais importante que tem, independente de qualquer outra pessoa, de qualquer outro cenário. O Deus é o mais importante nas nossas vidas. Eu peguei um trecho do livro que a gente leu, do Luciano Subirá. Foi. Né? Que ele fala, até que nada importe, né? O nome do livro. Que no capítulo 1, bem no início, ele fala lá que ele fala assim, agora eu vou buscar Deus de uma forma extraordinária. Fazer tudo. E aí ele fala que já tava 21 dias em jejum. Só na água e tal, e aquela coisa toda. E ele vai para um evento, acho que uma reunião de líderes, se não me engano, não era nem um culto, né? Era uma reunião de liderança. E eles começaram, ele tem um momento de louvor,
E aí veio o mover de Deus, aquela coisa toda. E ele fala que começa a sentir uma sensação de questionamento, né? De que ele fala assim pra Deus, ele fala, mas o que falta? Isso tudo que eu tô fazendo ainda não é o suficiente? Porque em outras palavras, eu tô falando, Deus, eu tô jejuando, tô te buscando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo de tudo, ainda não é o suficiente? Meu Deus, o que tá faltando? E aí, depois de algum tempo, o Espírito Santo vem na paz, na mansidão e fala pra ele assim, você tem que me buscar até que nada mais importe. Então eu acho que fica essa dica, né, essa frase aí pros jovens, que a gente precisa buscar Deus até que nada mais importe, sabe? Até que tudo que de fora, tudo que nos tente tirar nossa atenção, seja apenas, sabe? É como o Paulo fala, né? Lá em Filipenses, que ele fala, mas o que pra mim era lucro, isso eu considerei como perda. Eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor no qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, tudo na nossa vida vai se considerar como perda, nada mais importa, sabe? Tudo agora é Deus, o importante é Deus, é o reino de Deus, é a vida com Deus. E uma frase, cara, que eu ouvi há muito tempo atrás e que, assim, pode até soar um pouco... Como é que fala? Esqueci agora a palavra, mas a frase falava assim: se envolva com as coisas de Deus, que Deus vai se envolver com as suas coisas. E, cara, na prática, isso é muito real. É muito real. Por mais que pareça um pouco assim de, eu tô fazendo isso pra ter alguma coisa de volta de Deus, pra ganhar de Deus, por mais que pareça isso, mas não é isso. É incrível. Até uma clichê que a gente ouve na igreja, Deus não fica devendo nada pra ninguém, mas realmente, quando a gente começa a se envolver com Deus, quando a gente começa a se buscar Deus de uma forma que nada mais importe, as outras coisas nas nossas vidas começam a se resolver de uma forma que você fala, meu Deus, como é que isso tá acontecendo? Coisas que a gente fala, isso não vai acontecer. Não tinha como acontecer dessa forma. E Deus fala assim, tem, porque agora você tá comigo. O pastor Luiz Hermínio falou uma vez, eu tava vendo a pregação dele, ele falou assim, quando a gente tá com Deus, a gente tira onda. Verdade. Dudinha? Mateus 10:37, se eu não me engano, ele diz que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua família ou a sua própria vida mais do que a Deus, ele não pode ir ao reino dos céus. O conselho que eu deixo para os jovens que estão nos assistindo hoje é que não só largar a mão de você tentar amar mais as coisas terrenas do que a Jesus, mas ter a decisão de iniciar hoje, agora. Talvez esse podcast tenha sido a ferramenta para que algumas pessoas elas tenham despertado, e é para isso que a gente tem orado, né? Mas eu diria, não desista, não pare, não retroceda, né? Não deixe de amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. Porque quando você ama Jesus e você coloca ele como o centro da sua vida, todas as coisas que estão ao redor, elas se movimentam para ele. Então, tudo que você fizer, seja o seu trabalho, o seu estudo, tudo isso precisa gerar em torno da sua intimidade com Deus, né? Como eu falei, as coisas, quando você conhece a Cristo, a sua vida ela tem um sentido, né? E é um sentido que ele não pode ser derrubado. Então, o que eu diria é isso, não procure se moldar aos pensamentos do mundo, né? Como a palavra fala, mas sim você se destrinchar daquilo que o mundo te puxa. E você entender que Deus e o seu amor, ele é mais forte, é mais fiel e é mais violento, né? Então, eu acho que é isso que eu deixo aí. Thaísa? Acho que o meu conselho seria procure gastar um tempo conhecendo a Deus, né? Eu tava até lembrando que a palavra de Deus fala lá em Salmo 25:14. Uma das versões. Em uma versão fala que a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Né? Em outras versões mudam algumas palavras, mas a gente consegue ver que a Bíblia é clara quanto a isso, que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Deus, né? Então você precisa conhecer Ele para ter um temor por Ele. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecê-lo para criar uma intimidade com o Senhor. E é igual tudo que foi falado aqui. Vale muito a pena. Vale a pena você gastar esse tempo, vale a pena você se priorizar a Deus, porque quando você se envolve com as coisas de Deus, Ele se envolve com as suas, e tudo, nós nascemos por Ele, nós nascemos para Ele. E é isso.
Amém. Deus abençoe a vida de vocês. E a sua frase, querida? Não tem frase? A minha... Você tá correndo? O meu conselho... Correndo, né? O meu conselho para esse jovem é, entenda, como a palavra do Senhor diz, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a gente sabe que ali, nessa passagem, existe um contexto sobre vestimenta, sobre calçado. E o jovem, ele vive muito preocupado com isso, né? Porque ele quer andar no estilo, ele quer andar... E entenda isso, que quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus quem vai cuidar de você. E entenda uma coisa. Faz o teste. Não tem intimidade com o Senhor? Põe à prova isso que a gente conversou aqui nesse podcast, que eu garanto pra você. Você não vai ter nada a perder. A sua vida só vai melhorar. E depois você vai voltar aqui nos comentários pra testemunhar aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso podcast sobre intimidade com o Senhor. Eu espero que você tenha gostado. E você que tá aí nos assistindo, se você ainda não tem uma intimidade com Deus, se você ainda não tem um conhecimento profundo acerca desse Deus, uma das nossas dicas foi conhecer ao Deus da Bíblia. E não tem como conhecer ao Deus da Bíblia se você não gastar tempo estudando sobre isso. E não tem maneira melhor do que estudar sobre isso do que aqui na FAB, Faculdade de Teologia da Batista. Tá aparecendo aí na tela para você os meios de comunicação da FAB. Venha fazer uma aula teste, faça sua inscrição, gaste tempo conhecendo ao Senhor. A FAB, ela disponibiliza tanto cursos presenciais como cursos online, então não tem desculpa para você. Entra aí em contato e vem conhecer a gente de pertinho. E eu louvo a Deus pela vida de todo o Ministério Timóteo, que eu tenho certeza que tá aí nos acompanhando. Fica o convite para você que não nos conhece, venha conhecer a nossa igreja aqui na Rua Silvio Lagreca, número 251. E esse foi o nosso podcast sobre intimidade, Desconvertido, Papo de Crente. E nós esperamos por você aqui na nossa igreja, amém?